Fala pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso aprendizado EAD. Hoje a gente vai dar continuidade no módulo de ligações elétricas, é o módulo 5 da sua apostila 1, beleza? Seguindo aqui, vamos entender um pouquinho desse módulo. Primeira coisa, a gente vai tratar aí de uma grandeza física chamada resistência elétrica, que foi descoberta pelo físico alemão Georg Simon Ohm. Tá? Deixei aqui uma breve história sobre ele, tudo bem? Foi um físico que também foi matemático, professor em um colégio jesuíta, tá? E ele entendia bastante da área. Ele fez alguns experimentos que a gente vai entender que definiram o que seria resistência elétrica, beleza? Continuando, a gente vai definir o que é resistência elétrica dentro da lei de Ohm, certo? Leva o nome do cara que estudou isso, do George Simon Ohm. Lei de Ohm pra gente, a primeira grandeza que a gente vai precisar entender é a resistência elétrica. O que seria essa resistência elétrica? Lembra que a gente já estudou tensão, ou seja, diferença de potencial, potencial elétrico. Tudo bem? A gente viu isso lá no módulo 4, desculpa, no módulo 3. A gente viu lá no módulo 4 corrente elétrica, tá? O módulo de cargas em movimento, tudo bem? Então a gente já estudou duas grandezas que estão envolvidas na lei de Ohm. Falta estudar a última grandeza, que é a resistência elétrica. Então, para quem não se lembra, pega aí o caderno, dá uma olhadinha lá no que era potencial elétrico e no que era corrente elétrica, tudo bem? A gente vai precisar dessas duas coisas para conseguir entender resistência elétrica. Primeira coisa, tem aí para vocês um pequeno desenho da onde seria um fio, tá? Pensa que a gente está olhando por dentro do fio, teriam átomos, tudo bem? Átomos aí em laranja, e dentro desses átomos temos aí à sua volta elétrons livres. Lembra o que acontecia com os elétrons livres? Elétrons livres gera para a gente uma corrente elétrica. Quando a gente ordenava este movimento, tudo bem, ele virava uma corrente elétrica. Ah, mas como é que isso vai dificultar ou vai gerar para a gente a resistência elétrica? Bom, quando a gente tem um movimento ordenado, a gente tem vários elétrons livres andando ali pelo fio. O que acontece? A gente tem os átomos ali e vai acontecer alguns choques entre eles. E esses choques podem causar resistência na passagem dos elétrons, tudo bem? Como eles estão ali se batendo. E aí essa resistência, essa dificuldade da passagem vai gerar para a gente um calor que a gente vai estudar depois, tudo bem? E também vai gerar uma resistência que a gente vai chamar de resistência elétrica, beleza? Vamos dar sequência então. A resistência elétrica, então, vai ser definida para a gente como a capacidade de um corpo em opor-se à corrente elétrica, ou seja, em dificultar a passagem desses elétrons, beleza? Seguindo, então, como é que a gente vai medir essa resistência elétrica? Sistema internacional vai ser em homenagem ao George, vai ser em Ohm, beleza? Lembra que para física a gente sempre tem as unidades muito relacionadas a quem foi que estudou o assunto. No nosso caso, foi o George Simon Ohm. Então, a gente pega aí o último nome dele, Ohm, e a gente vai usar o ômega que vem lá do grego, alfabeto grego, para representar, tudo bem? Beleza? Vamos seguir. Como é que a gente vai calcular isso? Vamos calcular então, dependendo da DDP, ou seja, da diferença de potencial que eu falei, que é a mesma coisa lá do potencial elétrico que a gente já estudou, em razão da sua corrente elétrica, que é a passagem dos elétrons, tudo bem? Isso vai gerar uma constante, tá? Ou seja, o George, o que ele estudou? Ele pegou vários circuitos, colocou lá um fio, ligou ele, começou a medir o que acontecia nessa passagem de elétrons. E ele identificou que a diferença de potencial que ele colocava e a passagem de corrente que tinha ali, essa razão dava sempre uma constante. Essa constante para ele seria a resistência elétrica, tudo bem? Então, como é que a gente vai calcular a resistência elétrica? Vai ser U sobre I igual a R, mas é comum que a gente enxergue essa equação como U igual a R vezes I, U que ri, tudo bem? Ela é abreviada como U que ri para facilitar para a gente, tranquilo? Então, a nossa equação seria esta aqui. A gente vai depender da tensão elétrica, tá? Que a gente viu lá também é um diferencial de potencial elétrico, vem da ideia de potencial elétrico, tudo bem? Lembra lá que uma pilha tem uma diferença de potencial, que é medida em volts, isso que vai ser pra gente a tensão elétrica, tudo bem? O R, que é a resistência elétrica, e o I, que é a corrente elétrica. Beleza? Vamos seguir aqui.
quais serão as unidades e a legenda para cada letra, tá? Aqui é só para ficar mais claro para você. A primeira letra, o U, vai representar a tensão elétrica ou diferença de potencial, vai ser medida em volts, como a gente já viu lá no potencial elétrico, é medido em volts, representado pela letra V. R vai ser resistência elétrica, em homenagem ao George, vai ser medido em ohm, tá? Representado pela letra ômega lá do alfabeto grego. E o I vai ser a nossa corrente elétrica, que vai receber a letra A de ampere, tudo bem? Que a gente viu também já. Lembrando que isso é no Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Quais é que são as representações mais comuns para resistores? A primeira é essa figura aí, em 3D. Muitos circuitos elétricos a gente vai ter esse pequeno resistorzinho. Principalmente para quem for para a área de engenharia, vai ver com certa frequência. A gente pode ver também o resistor representado em um circuito elétrico, no qual a gente vai representar ele como essa pequena malha aqui, esse zigue-zague, beleza? A corrente a gente vai representar pelo vetor, tudo bem? E a DDP vai ser aqui, ó, diferença de potencial. Mais pra frente a gente vai ver o que significa essas barrinhas lá na ideia de circuitos, beleza? Não se preocupe com isso agora. Também é possível representar como se fosse uma pilhazinha, tudo bem? Então, uma pequena pilha e uma lâmpada. A lâmpada seria o seu resistor, é quem está impedindo aqui a passagem de corrente, beleza? São só representações, só para a gente ver como é possível demonstrar resistência elétrica, beleza? Vamos à sequência. Como é que a gente vê essa resistência elétrica graficamente? A gente vê aqui em um gráfico de tensão pela corrente, beleza? Mas fique muito atento, esse gráfico só é aplicado quando a resistência é sempre constante. Acontece que a gente tem aí um resistor que a gente chama de resistor não ôhmico, onde não ocorre a resistência constante e ocorre uma coisa que a gente chama de efeito Joule, que eu já explico, tá? Então fique atento, esse gráfico aqui, no qual a gente tem uma reta, só é aplicado para resistores ôhmicos, resistores ideais, tudo bem? E aí sim a gente vai ter que a DDP vai ser a razão entre a corrente, vai gerar para a gente aí o que a gente chama de resistência elétrica, beleza? Então vamos seguir. Aí o resistor que eu falei para você, o resistor não ôhmico, é o resistor não ideal. Ele é comumente visto em lanternas de equipamentos, naqueles filamentos incandescentes, tudo bem? O que acontece? Você aproximar a mão lá, você vai perceber que ele aqueceu. Isso por quê? Porque quando você começa a passar corrente e gera uma resistência, essa resistência vai aumentar o choque entre os átomos que estão ali. Se você lembra lá de termometria, de termologia, que vocês estudaram no segundo ano, o choque entre as moléculas gera aí calor, gera energia, tudo bem? A gente gerando energia, a gente vai ter um aumento de temperatura. Lembra que o grau de agitação das moléculas é temperatura. Então isso vai gerar uma coisa que a gente chama de efeito Joule, tudo bem? Esse calor gerado, essa energia térmica, seria o que a gente chama de efeito Joule. É assim que o seu chuveiro é aquecido. Aquela resistência lá impede a passagem da corrente elétrica, gera aí o aumento entre os choques dos átomos, vai elevar a temperatura, vai transformar isso aí em uma energia térmica. Essa energia térmica que está se perdendo gera para você o aquecimento da sua água. E como é que vai ficar o gráfico quando o resistor não é ôhmico? Não vai ficar constante, vai ficar uma curva, porque agora eu posso aumentar de forma não linear a minha resistência elétrica. Beleza? Fechou? Então é isso. Vamos dar aqui sequência a um exemplo de aplicação. Beleza? Então vamos ler aí o exercício da VUNESP. Os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 mA. Isso significa que a resistência elétrica de seu filamento é... Aí ele colocou 5 alternativas. Vamos calcular para ver como é que daria pra gente. Primeira coisa, a gente está considerando aí um resistor ôhmico, perfeito, tudo bem? Quando ele não fala no exercício, você vai ver que muitas vezes a gente só vai calcular isso para resistores ôhmicos. Então, primeira coisa, vamos pegar os dados do exercício. Os dados do exercício são a DDP, de 6 volts, e a corrente de 20 mA. Lembre-se, mili significa 10 a menos 3. Você tem uma tabelinha no seu caderno com mili, micro, nano, pico. Lembra que são prefixos aí que a gente vai usar o tempo todo na matéria de elétrica. Beleza? Qual fórmula usar? A única que a gente tem da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. E vamos aí substituir.
Se eu tenho a DDP, tenho a corrente, vai faltar só o R. Então, substituir para você, só se atenta que o mili vale 10 a menos 3, coloquei ele na fórmula, tranquilo? Substituir, o 20 vezes 10 a menos 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, tudo bem? O resultado dessa divisão vai dar para mim 300 ohm, que é a unidade para a resistência elétrica. Muito simples, muito fácil, equação de primeiro grau, tudo bem? Não tem equívoco. Então, vou deixar aí uma tarefinha para vocês básica. Façam a leitura da página 48, que trata dessa matéria que eu acabei de explicar, beleza? Então, tchau, até a próxima aula. Valeu!